Olá, o meu nome é Sofia Martiniano, aquela pessoa que acabaram de ver dentro de uma arca congeladora com água a 0 graus sou eu. E eu nunca imaginei poder alguma vez estar nessa situação. Bom, eu fui atleta de natação durante muitos anos, durante 17 anos, aquela competição que treinamos muito e, portanto, já estamos num estado de resiliência bastante grande em alguns momentos da nossa vida de atleta. Sou enfermeira, tenho um pequeno negócio com o meu marido, o Eduardo, do qual faço parte da gestão e onde exerço um bocadinho da minha profissão de enfermagem, mas acima de tudo eu sou uma pessoa de sol e calor, eu adoro o verão, sou aquela pessoa que se transforma em lagarto na praia, fico assim, estatelada na areia a ferver. E também costumava tomar banho de água a escaldar, ao ponto quase de queimar a minha pele. Bom, o facto de ter sido atleta durante muito tempo fez de mim uma pessoa bastante competitiva, uma competição saudável, no sentido de que eu abraço muitos desafios e não é muito fácil eu desistir de alguma coisa. Por norma, eu até nem desisto de nada até conseguir. E, portanto, eu hoje venho-vos mostrar uma experiência que vivi em janeiro deste ano, 2020. Foi uma experiência proposta pelo meu marido Eduardo e para a qual eu nunca pensei que tivesse coragem de fazer. Então, como é que esta experiência surgiu? Há cerca de um ano, um amigo nosso, o Thomas, ofereceu ao Eduardo um livro, que é este aqui, O Que Não Nos Mata, de Scott Carney. Aconselho vivamente a lerem. Basicamente, este jornalista passou algum tempo, alguns dias, com o Wim Hof, que eu já vou explicar quem é, mas passou algum tempo com ele para perceber que metodologia é que este homem inventou. Quem é Wim Hof, o homem do gelo, de Iceman? Neste momento em 2020, ele tem 60 anos e mais ou menos há cerca de 20 anos a mulher dele sofreu um acidente grave que acabou por morrer e ele fez o seu luto expondo-se ao frio. Era uma coisa que ele já tinha bastante curiosidade e até já tinha alguma prática, mas nessa altura envolveu-se muito mais na exposição ao frio e acabou por construir um método que se chama The Wim Hof Method. Ele consiste em 3 pilares fundamentais. Um dos pilares é a meditação, outro pilar é a exposição ao frio e, por último, mas serão todos em conjunto, não há propriamente uma ordem específica, exercícios de respiração. Desde que ele inventou esse método, tem tido alguns seguidores, agora são milhares e de milhares de pessoas que fazem este método, mas na altura a comunidade científica começou a ter algum interesse por o que ele fazia, no sentido de que ele afirma que consegue ter controle sobre o seu sistema autónomo, o seu sistema nervoso autónomo, que é o sistema nervoso no qual nós não temos controle consciente, que é a respiração, o batimento cardíaco, o sistema digestivo. Portanto, ele com esta prática consegue ter algum controle sobre o seu sistema imunitário e sobre a energia que gera dentro do seu corpo. O Wim Hof tem neste momento cerca de 26 recordes, dos quais subir o Monte Everest de calções e sapatos, correu também uma maratona na Namíbia sem beber qualquer água e esteve submerso em gelo durante 1 hora e 52 sem haver qualquer alteração do seu nível de temperatura. Aliás, até houve uma altura dessa experiência que ele conseguiu aumentar uns graus a sua temperatura corporal.
Posto isto, e sendo uma coisa extraordinária, o Eduardo ficou muito curioso e acabou por fazer algumas pesquisas no Google e encontrou algumas expedições que ele faz, que o Wim Hof faz, para dar oportunidade a outras pessoas de vivenciarem o seu método, pessoas que não conhecem o método e que têm curiosidade por o conhecer. Durante 5 dias têm essa oportunidade e, portanto, o Eduardo inscreveu-nos. E quando ele me convidou para ir, obviamente, uma pessoa de calor acabou por dizer: não, eu não vou, tu és maluco. E realmente há muito ceticismo em volta deste método, só que lá está, como eu tenho minha personalidade que gosta de desafios, eu pensei, não, eu vou querer ir e vou querer experimentar e vou querer acompanhar o Eduardo. E portanto acabei por aceitar o desafio. Este convite por parte do Eduardo aconteceu cerca de 5 meses antes, mais ou menos, portanto na altura de setembro, outubro de 2019, sendo que a experiência era em janeiro de 2020. E como é que nós nos preparamos? Eu não me preparei, quase não pesquisei nada, sabia que me ia expor ao frio e tinha algum receio com isso, embora eu faça ski. Eu não gosto de frio. O Eduardo, por outro lado, começou a fazer alguns chuveiros de água fria em casa, mas basicamente quase não nos preparamos assim psicologicamente e fisicamente para o que nós íamos viver. Para a expedição, os lugares são limitados, mas eu nunca pensei que fossem estar 100 pessoas. Fomos um grupo de 100 pessoas de todo o lado. Havia pessoas do Japão, havia pessoas da Austrália, havia pessoas dos Estados Unidos da América, havia pessoas do Brasil, obviamente pessoas da Europa, todos para vivenciarmos esta experiência, e em relação a isso foi uma experiência super enriquecedora, porque o nível de resiliência e o nível de capacidade de adaptação daquelas pessoas foi muito incrível. Em 100 pessoas éramos 6 mulheres, embora é um método que já está a ter muitas adeptas femininas. Existe agora um documentário da Gwyneth Paltrow que fala exatamente deste método e, portanto, já está a chegar a algumas mulheres este método. Uma semana antes, a organização envia um e-mail com o material que é necessário para esta expedição, das quais um saco-cama, roupa confortável, roupa de neve. No nosso caso usamos a roupa que utilizamos quando vamos de férias de neve para o ski, roupa confortável, de yoga, de ginástica, uns pitons para pormos nos nossos sapatos, porque sabíamos que íamos fazer uma caminhada numa montanha, e obviamente fatos de banho e toalhas e chinelos. Pronto, basicamente e uns snacks, porque muito importantes, usamos na caminhada que fizemos. No dia da chegada, nós chegamos, fazemos o check-in no hotel. Nós temos que ir com um espírito um bocadinho aventureiro, no sentido que ficamos todos juntos. Eu e o Eduardo, por acaso, tivemos a sorte, eles tiveram em atenção o facto de sermos um casal e ficamos num quarto, mas com camas separadas. Portanto, nós temos que ir para esta experiência num sentido, não de acampamento, porque eu por acaso nem sou uma pessoa que gosto muito de acampar, mas no sentido de saber que vou estar com outras pessoas, saber que posso estar a dormir no mesmo quarto de outras pessoas que podem ressonar, que podem ter os seus estilos de vida, pronto, que já têm normais de rotinas, mas nós também temos os nossos, não é?
Pronto, ficamos a aguardar a chegada das 100 pessoas para depois termos um briefing. E o que acontece é que esteve lá o Wim Hof, tivemos a sorte do Wim Hof estar lá, mas o Wim tem neste momento instrutores espalhados por todo o mundo. E para aquela expedição, como para todas as outras, ele tem uma equipa de instrutores dedicadas a cada grupo, muito experientes. E então o grupo de 100 pessoas foi dividido em 4 grupos, portanto de cerca de 24 a 26 pessoas, dependendo do grupo, eles fizeram essa partilha. E o primeiro dia tivemos com o nosso instrutor, aprendemos a fazer os exercícios de respiração do método Wim Hof, aprendemos também a fazer os banhos gelados e estamos a falar de uma altura em janeiro na Polónia que está a nevar e que estão 2 graus na rua e portanto estávamos no meio de montanhas a nevar com um rio a descer da montanha completamente gelado. Houve um técnico um instrutor que acabou por medir a temperatura da água e a temperatura da água estava a 1 grau. Então o meu primeiro banho gelado foi nessa água. O primeiro banho foram 30 segundos, então nós fomos vestidos para o rio, despimos-nos lá com a roupa de fato de banho por baixo, ficamos de roupa de fato de banho com 2 graus positivos cá fora. E existem uma série de técnicas de meditação e de consciencialização daquilo que nós vamos experienciar antes de nos expormos ao frio. Mas isso será noutro vídeo que eu poderei falar sobre isso. Mas pronto, aprendemos muito técnicas de meditação e de respiração para nos expormos também ao frio. E posso-vos dizer que estes primeiros 30 segundos não custaram assim tanto como eu estava à espera. Entramos dentro da água e tivemos lá 30 segundos e saímos. Para mim o pior foi a seguir. Eu ia morrendo. As minhas mãos e os meus pés doíam como se fossem rebentar. E isso para mim foi o mais difícil de controlar. Não foi propriamente entrar na água fria, o que é curioso, mas foi o a seguir, aquecer, foi bastante difícil. Vestir a roupa, secar-nos, tirar o fato de banho, vestir a roupa quente e ainda fazer a caminhada até ao hotel. Eu só imaginava, pai, quando chegar ao hotel eu vou tomar um banho de água quente e acabou isto, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas pronto. Fizemos os exercícios de respiração e de meditação, fizemos a caminhada todos em silêncio porque estávamos todos a sentir o mesmo, não é? E mais uma vez chegamos ao hotel e acabamos por ir aquecendo gradualmente, sem nos expormos ao calor, apenas no ambiente aquecido do hotel, e acabamos por beber também um chá. Fizemos exercícios de respiração mais uma vez e acabei por ultrapassar essa questão. No dia a seguir, fizemos um banho de água gelada de 5 minutos e eu pensei, eu não vou aguentar, eu vou morrer aqui hoje, eu vou pegar no avião e vou-me embora. Mas pronto, fizemos outra vez exercícios de respiração, a metodologia era a mesma, embora os exercícios de respiração estavam cada vez mais eficazes para mim porque a prática ia acontecendo. E portanto fomos outra vez para o rio, desta vez com uma cascada linda e maravilhosa, tudo muito romântico, mas o que é facto, entramos na água e saímos, estivemos lá 5 minutos. É curioso porque ao fim de algum tempo o nosso corpo, e nos entregamos, aceitamos o frio, aceitamos entramos em resiliência, entramos em adaptação. E chega uma altura que até ficamos confortáveis e aceitamos. E basicamente eu esses 5 minutos aceitei estar lá dentro. O que aconteceu mais uma vez foi que a seguir voltei a morrer de dores das mãos e dos pés. E eu pensei mesmo, pronto, pá, cheguei ao meu limite, 5 minutos é aquilo que eu aguento.
e tive muita dificuldade em aquecer. E nessa altura fizemos uma experiência engraçada, entramos no jacuzzi de água quente e eu pensei, epá, isto é maravilhoso, eu vou entrar na água quente e vai ser maravilhoso porque é aquilo que eu preciso. Mas foi precisamente o contrário, eu entrei em agonia de dor, as minhas mãos iam explodir de dor, só que eu estava ali muito forte e era porque era mulher e queria mostrar que era capaz, para mim própria também principalmente, e porque esse banho gelado nós fizemos com o Wim Hof, ele estava connosco e portanto ele entrou connosco para o jacuzzi. Eu tinha uma pessoa ao meu lado que disse, é possível morrer aqui? E eu, uau, o que é que estás a dizer? Não digas isso. Mas pronto, aquela dor agoniante de passar do frio, o meu corpo estava completamente gelado e entrou numa água que estava provavelmente, sei lá, 40 graus, 45, 50, não sei precisar. Mas depois, passado, não tenho bem a certeza, mas passado para aí 15 minutos ou 20 minutos, o meu corpo entrou então na temperatura normal, presumo eu, e fiquei bastante confortável e tivemos lá, passamos um excelente momento com o Wim, em que ele nos esteve a transmitir as suas experiências de vida e o que é que aconteceu para ele iniciar este método. No dia a seguir, chegou o momento de irmos fazer a caminhada por uma montanha de neve com 2 graus positivo, que ia passando a negativa cada vez que subíamos, não é? Simplesmente de calções e sapatos. E tivemos a subir a montanha. Nessa experiência fomos as 100 pessoas, os 4 grupos seguidos, e curiosamente o meu grupo era o primeiro, eles chamam uma cobra, portanto nós estávamos à cabeça da cobra e juntamente com um guia da montanha que estava vestido, todos os instrutores estavam vestidos para nos darem apoio a quem precisasse. E à frente à nossa frente ia a zona VIP, que eles carinhosamente chamam de zona VIP, que era onde iam pessoas que tinham alguma fragilidade, que nas experiências dos dias anteriores possam ter entrado em hipotermia, que houve algumas pessoas que entraram em hipotermia. Pessoas com alguma patologia que necessitavam de algum cuidado especial. Mas porquê? Porque estando essas pessoas à frente, eram elas que marcariam o ritmo do passo pela qual subiríamos a montanha, ou seja, aquela pessoa ia àquela velocidade e todo o grupo atrás tinha que ir àquela velocidade. O que aconteceu foi que realmente houve uma pessoa que teve muita dificuldade em subir, foi um rapaz que teve muita dificuldade em subir. O Wim esteve lá à frente do grupo connosco, e foi uma experiência muito gratificante, porque mais uma vez nunca pensei que eu pudesse ter capacidade para fazer isso. Porquê? Porque não se trata de força, trata-se de força mental, não se trata de força física, embora obviamente se tivermos alguma preparação física a resistência vai ser outra, mas acima de tudo este método consiste muito no pilar fundamental da meditação e do treino mental e de aquilo que o Wim costuma muito dizer nas entrevistas: nós mandamos no nosso cérebro, nós temos a capacidade de controlar o nosso cérebro e de controlar o nosso corpo. É só saber como é que poderemos fazer isso. E portanto, acabamos por subir a montanha, fizemos muitas paragens, muitas, por causa dessa pessoa que precisava mesmo de parar de vez em quando, e foi uma caminhada de 2h30 a 3, em que a chegada lá em cima é uma vitória, como vocês devem imaginar. E todo aquele ambiente de 100 pessoas que conseguiram ultrapassar esta questão, este desafio, só podem imaginar a festa que aconteceu lá em cima. Depois lá em cima da montanha existe um café que dá apoio a alpinistas e tudo mais.
vestimos a roupa quente e descemos, e foram mais 2 horas e meia mais ou menos a descer, sendo que aquela pessoa que teve dificuldade a subir acabou por descer de ambulância, no sentido que seria um esforço muito grande estar a expor essa pessoa a esse exercício, porque aquilo que nós queríamos atingir, que era subir a montanha nas condições em que subimos, nós todos conseguimos, enquanto grupo de 100 pessoas, conseguimos atingi-lo, e isso foi espetacular e mágico. Termos subido a montanha, como vocês devem calcular, foram 2 horas e meia, grande parte feito em silêncio. E estar a ouvir a montanha, os pássaros, os animais selvagens, a nossa respiração, os nossos passos no gelo, acabou por ser um exercício mental, não só na questão da resiliência e na luta por aquele desafio, mas foi um momento de introspeção que nós tivemos cada um consigo próprios, embora estarmos em grupo, mas tivemos cada um as suas reflexões sobre a vida e sobre aquilo que nós quiséssemos refletir. Foi um momento muito bom e foi mais um tipo de meditação. Pronto, no dia a seguir fizemos outra vez mais exercícios de respiração e tudo mais, até que houve um dia que fizemos um banho de água gelada de 10 minutos. 10 minutos dentro de água fria de 1 grau, e aconteceu uma coisa extraordinária. Eu a seguir nunca mais tive dor nas mãos nem nos pés, ou seja, eu senti que o meu sistema vascular mudou, a minha resposta de vasoconstrição e vasodilatação. Eu sinto que já consigo controlar de alguma forma isso, e portanto eu nesse dia dos 10 minutos foi aí que eu me apaixonei por este método, porque foi aí que eu percebi que realmente, em termos fisiológicos, aqui dentro nas minhas células eu mudei alguma coisa, e portanto eu deixei de ter dor. Tanto que nós fizemos o banho da parte da tarde, e à noite, era noite cerrada, o nosso grupo pequenino, algumas pessoas do nosso grupo quiseram ir fazer mais um banho gelado à noite, de 3 minutos, mas só podem imaginar, à noite está muito mais frio cá fora, e portanto acabamos por ir fazer. E mais uma vez não tive dor nas mãos, nem nos pés, nem em lado nenhum. Acabei por aquecer de forma natural, com os exercícios de meditação e respiração que nos habituamos a fazer. E portanto eu comecei a partir desse dia a gostar deste método. E eu gostei tanto, que eu e o Eduardo gostamos tanto, que neste momento estamos em abril. Nós praticamos este método todos os dias, temos uma arca congeladora em casa com água que foi transformada, depois irei fazer um vídeo sobre isso, foi transformada para termos uma piscina de banhos de água fria em casa para praticarmos este método, mas ficamos tão apaixonados pelo método que acabamos por nos inscrever no curso de instrutores do Wim Hof. Se vocês não conhecem este método, eu vou-vos deixar aqui em baixo alguns links que vocês podem seguir para pelo menos experimentarem fazer os exercícios de respiração em casa. Podem começar por fazer uns chuveiros de água fria no fim de vocês tomarem banho, estarem em género 30 segundos ali com um banho com água fria no vosso corpo. A sério, é uma sensação incrível. Eu continuo a ser uma pessoa de calor e de verão, adoro calor, adoro verão, vou continuar a amar, mas realmente esta exposição ao frio, estes exercícios de respiração e meditação têm feito muita diferença na minha vida, na minha e do Eduardo, cada um à sua maneira, mas de uma forma muito positiva. Espero que vocês tenham gostado.
Desse lado eu gostava de saber se mais alguém faz alguns exercícios, algum tipo de exercício de respiração, alguns chuveiros de água fria, porque isto não é novo, embora a metodologia seja diferente, mas há pessoas que fazem chuveiro de água fria depois de tomarem banho. Contem-me um bocadinho desse lado, o que é que vocês já fazem, yoga, sei lá, algum tipo de meditação. Espero que vocês tenham gostado. Irei fazer mais vídeos obviamente sobre este método e sobre a experiência que nós estamos a passar agora com o curso de instrutores. Subscrevam o meu canal, sigam-me nas redes sociais e até à próxima. Obrigada por assistirem e até já!